E olha, se havia dúvida sobre quem politizou o vírus chinês, essa resposta veio à tona na última sexta. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, começou a pré-venda do seu livro, no qual promete contar os bastidores da saída dele da pasta. Um paciente chamado Brasil, os bastidores da luta contra o coronavírus. Esse é o nome da publicação. No site, a editora anuncia o livro da seguinte forma: Luiz Henrique Mandetta narra em detalhes a luta para conter a Covid-19 no Brasil durante sua gestão como ministro da Saúde. Em um relato franco, ele aborda todas as questões que teve de enfrentar neste período. Um livro para todos que queiram saber mais sobre os meandros da atual política brasileira. O ex-ministro diz que o livro é um registro do ambiente, das dificuldades, da falta de equipamento, do ineditismo da doença e do ambiente político. Guilherme Fiuza. Esse livro, ele traz, certamente, páginas negras, de um autor que se dedicou a isso, no meio de uma tragédia, no meio de uma pandemia, de uma situação principalmente de muitas incertezas, um vírus novo e uma diretriz nova. Esse personagem, tragicamente, era o ministro da Saúde nesse momento. E ele entendeu rapidinho o jogo, primeiro midiático, que veio acoplado aí a essa epidemia, tanto que a ética do lockdown. Ele falou muito de cloroquina, não vou nem falar de cloroquina aqui, porque hoje ele sabe que ele deu diretrizes bastante equivocadas em relação ao momento de um paciente acorrer ao hospital. Nem vou entrar nesse ponto aqui. Mas ele rápido percebeu que havia uma ética no ar que não era comprovada e que com a passagem do tempo cada vez mais vai se revelando uma aventura, não uma ética, que é o lockdown, que é a quarentena totalitária. Nós percebemos, vamos sempre citar a referência da Suécia, não como prova de nada, mas como um exemplo de que uma mortandade, um extermínio populacional teria acontecido lá. Se não ficar em casa fosse, de fato, você levar aos seus, aos próximos, a morte ou a você mesmo. Não era isso, não foi isso que aconteceu. E o que não aconteceu e que o Mandetta jamais entrou, jamais propôs, e hoje em dia continua fora das diretrizes, as autoridades devem isso, algumas manifestaram, mas não conseguiram implantar, que é a severa proteção aos grupos de risco. O nosso público está cansado de saber desse assunto, da série de dúvidas que cercam as premissas que foram seguidas como se fossem certezas científicas, e o Mandetta é o rei da falsa ciência. O título do livro do Mandetta poderia ser esse: O Rei da Falsa Ciência. Um médico ortopedista, que usou o cargo de Ministério da Saúde para passar o dia na televisão jorrando incertezas, muito mais do que recomendações, jorrando uma falsa empatia que ele mesmo rasgou ao deixar o cargo. Ele falava o tempo todo do isolamento, da necessidade de as pessoas não se conectarem. E assim que ele, no dia que ele resolveu, que ele saiu ali, porque já estava fazendo oposição ao governo que ele estava. Isso é um outro ponto também na literatura do Mandetta, que é o primeiro ministro de oposição da história. No meio de uma pandemia, ele usou o cargo para fazer oposição ao bolsonarismo, ao fascismo imaginário. É esse personagem que a gente está falando. E aí, ao sair do seu cargo, ele montou um circo e mostrou que era um homem afável, simpático, abraçando e beijando todo mundo e mandando às favas todas as suas recomendações de distanciamento. E aí, Augusto? Olha, eu queria comentar ainda sobre o primeiro item, para não deixar passar, depois entrar nesse assunto. O seguinte, o Lula não dá, o Guilherme Fiuza lembrou da frequência com que o presidente Bolsonaro dá entrevistas. O Lula não dá uma entrevista para jornalistas independentes desde o programa Roda Viva de 2005,
dezembro de 2005, portanto há 15 anos, em que foi abordado, e ele não gostou, pela primeira vez o escândalo do Mensalão. Tinha chegado ao clímax por volta de agosto, tal. Ele esperou 4 meses para falar e disse que ia provar que nunca existiu, e nunca mais falou nisso. O caso da Rosemary Noronha, que ocorreu o que já são anos, ele nunca tocou no assunto. Tem 300 perguntas a serem feitas. Jornalista não faz. O Lula era grosseiro. Tem um livro chamado Viagens com o Presidente que eu recomendo. 2 repórteres, um da Folha e um do Estadão, apenas registram o comportamento do Lula com os assessores. Vou dar um exemplo. Ele chegou, eles estavam voltando de algum país, estavam lá os ministros esperando o presidente, ele chegou e virou não posso pronunciar a palavra, mas vocês vão saber qual é. Virou para o Marco Aurélio Garcia e falou: Marco Aurélio, eu já te mandei hoje. E o Marco Aurélio: não, presidente, aquela carinha de sabujo. É disso que se trata. Ele humilha auxiliares, ele faz o que quer, o Lula, mas ele é o democrata. Quer falar depois do livro do Mandetta, Augusto? Vamos passar para o Zé Maria? Depois, você volta nesse assunto? Tá. Vamos lá então, Zé. Pois é, olha, são realmente vários assuntos. Primeiro, essa história do Mandetta, ele é fortíssimo aí, candidato à presidência da República, ou a vice, né, esperando uma carona. Ele não tem condições de alavancar uma candidatura à presidência da República. O partido dele, né, o DEM, não tem exatamente esta condição nem econômica, nem penetração, não há essa possibilidade. Agora, eu devo dizer que me alertam aqui deputados de que o nome do Mandetta aparece sim, forte, em algumas cidades do Nordeste, algumas regiões, e chegando até a surpreender, passando inclusive o ex-presidente Lula. Deve ser por isso que ele está tão animado assim. Mas é bom que o livro dele venha para responder algumas perguntas. A primeira delas é o seguinte: quem te indicou para o Ministério da Saúde? Quem são esses políticos, né? Por que ele foi para o Ministério da Saúde? Por outro lado, também é preciso dizer que o Mandetta levou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministro é sim uma pessoa próxima de presidente e fala e aconselha o presidente, e ele disse que os carros do Exército passariam recolhendo corpos nas ruas. Eu queria saber por que ele chegou a esta conclusão e espero que o livro dele fale exatamente disso. E, por outro lado, também, eu queria que ele respondesse também o aumento de preços de implementos hospitalares e equipamentos de proteção individual. Logo depois que o Mandetta assumiu esse processo, os preços explodiram e deu essa roubalheira que está dando muito trabalho à Polícia Federal. Ainda bem que a polícia está chegando a tempo e os bandidos não estão tendo aquele espaço ali para pagar provas e para gastar o dinheiro. Então é bom mesmo que ele responda, né, e fale essa ideia da quarentena, que ele prometeu uma quarentena e em seguida todos os hospitais estariam equipados e prontos para atender os atingidos pela Covid-19. E isso não aconteceu e apontou o país para uma quarentena para o infinito, né? O Brasil está fazendo uma trajetória diferente de todos os países. Eu aqui na semana passada falei muito disso. Não dá aquele pico, que seria terrível, né, pela ocupação hospitalar, mas está numa plataforma muito forte. E não há como mudar essa situação. E é bom que seja assim, que não tenha o pico, porque se houvesse o pico, aí sim haveria uma lotação total das UTIs em todo o país. Então é bom que esse livro do Mandetta apareça, né, e que ele dê essas explicações. Primeiro, como e por que ele tomou o Ministério da Saúde e nomeou políticos em todos os estados e municípios onde o Ministério da Saúde tem representação. E qual foi essa mágica que ele fez para chegar no Ministério da Saúde? É bom que esse livro traga essas explicações que não querem calar.
Que vai sair numa hora, né? Como costuma acontecer com todo oportunista. A epidemia, Zé, estou olhando de São Paulo, não sei como é que está o quadro em Brasília. Então, aqui, evidentemente está em queda. No Brasil, aliás, a semana epidemiológica, uma atrás da outra, está mostrando isso, está em queda. Não existe mais isolamento, aqui usam máscaras e tomam essas cautelas sanitárias aí que ainda são necessárias. A epidemia tanto está em recuo que os jornais não publicam mais na primeira página notícia nenhuma sobre a epidemia, porque notícia boa não sai. Então eles já estão falando de vacina, da Suécia não, porque é ruim, né? Mas alguns soltam algumas notas, tal, falam de outros países. Aqui, de repente, deixou de ser assunto. Então o Mandetta tem de explicar tudo isso aí que o Zé cobrou e mais. Por que ele não pôs de pé o sistema que o vírus encontrou em frangalhos? O que ele fez como ministro da Medicina para melhorar a saúde pública? Tá, ele acha mesmo que é candidato a presidente, ele vai ser, em 2022, apenas uma má lembrança, um mau ministro que passou pelo ministério e é tão oportunista que está escrevendo agora, já acabou então para ele a epidemia. E qual foi o resultado da quarentena? Foi bem? Deu certo? Esse livro vai ser lançado no momento em que a gente percebe que com a abertura política os casos caíram, abertura econômica. Os casos caíram e o Brasil começa a sair disso. Só não sai com mais pressa por dois motivos, porque falta coragem a uns e sobra safadeza a outros. Tem vários prefeitos inflando os números da epidemia porque eles querem uma campanha, eles querem continuar com o estado de calamidade, que impede que o adversário menos conhecido apresente seu programa. A campanha vai ser curta e eles vão apresentar os números que são de hoje, já que mostram a queda, às vésperas das eleições, e vão tentar se apresentar como os que venceram o vírus chinês. Não vai funcionar.